Saúde, Krap! Bem-vindo a mais uma das nossas lives. Hoje vamos falar sobre a terceira parte do Hamuai do clã Ratamuai. Então é um vídeo específico para os nossos membros, especificamente sobre o nosso Hamuai. Explicações que não se enquadram a nenhum outro Hamuai. Essas explicações são baseadas e elaboradas especificamente para o nosso Hamuai. Na terceira parte do nosso Hamuai, nós imitamos um caçador. A gente personifica um caçador. Nessa parte, a gente tem uma comunicação direta com os nossos adversários ou com o nosso adversário. Na primeira parte do nosso Hamuai, ao personificar um discípulo, a gente tem uma conversa direta com o nosso mestre, uma conversa direta voltada para a nossa equipe. Na segunda parte do pássaro, a gente tem uma conversa direta com os membros da equipe. E nessa terceira parte, a gente tem uma conversa direta com nossos adversários, podendo ser chamado de inimigos também, mas ao final da live vocês vão entender que essa palavra, no nosso ponto de vista, tem um entendimento um pouco diferente, com um peso menor do que a má impressão que se dá quando a gente fala inimigo. Assim que a gente se levanta na postura do caçador, a gente coloca a mão na cabeça e simula estar procurando o nosso adversário, o nosso inimigo. Qual que é a ideia? Um cachorro latindo aqui. Qual que é a ideia de estar procurando? A ideia é garantir que o alvo a ser atacado seja o alvo correto. Nós no dia a dia, nós costumamos às vezes jogar pedras para todos os lados na esperança de que a gente acerte o adversário correto, o culpado, né? O motivo pelo qual nós estamos passando por aquele problema. E isso é uma falta de reflexão, é uma falta de busca primária. Eu compreendo que é difícil fazer essa identificação, mas é necessário que a gente tente minimizar danos colaterais o máximo possível. Então, assim que a gente personifica o caçador, a gente simula estar procurando o nosso adversário 3 vezes. Ao término da terceira vez, a gente sinaliza como se tivesse encontrado nosso inimigo, nosso adversário. Daí, a pergunta que fica é: quem é esse adversário? Quem é esse inimigo? Quando nós estamos em cima de um ringue, quando o Hamuai está sendo feito antes de uma luta, fica fácil responder, né? Seria o lutador oponente ali, seria a equipe oponente, a qual nós iremos enfrentar. Ponto. Fácil de resolver. Mas quando o Hamuai está sendo apresentado de forma ritualística, em uma apresentação, quem é seu inimigo? Quando o Hamuai está sendo apresentado na primeira aula, por exemplo, quando o aluno tenta convencer o mestre de que ele realmente deseja fazer parte daquela equipe, quem é o inimigo? Quem é o oponente? Quem é esse adversário? Então, a coisa começa a entrar na parte filosófica aí. Nessa situação, nossos inimigos, nossos adversários, nossos oponentes, normalmente são nossos medos, nossos receios, nossas preocupações. Eu tenho medo, na primeira aula, é um medo comum, de eu me machucar no treino. Eu tenho medo de fazer alguma coisa muito diferente do que os demais estão fazendo e as pessoas rirem de mim. Eu tenho medo de não aguentar a intensidade dos exercícios. Tenho medo de ser submetido a alguma situação que me traga desconforto sem que eu tenha controle da situação. Então,
esses tipos de receios, de medo, são comuns para quem está entrando e é comum para quem também já está à prática há muito tempo. Ora, quem não tem medo de passar vergonha? Quem disser que não está mentindo. Você pode ter um grau ali, um nível de maturidade onde você se sinta um pouco mais à vontade, mas isso não quer dizer que você não tenha medo do fracasso, que você não tenha medo de estar em uma posição vergonhosa. Então é comum, indiferente da maturidade do nível de cada um. Então, quando a gente compreende, quando a gente diz que localizou o nosso oponente, a gente compreende que o nosso adversário são nossos medos, agora a gente tem um norte, a gente tem uma direção aí a atacar. Uma vez identificado e posicionado frente a esse adversário, esse inimigo, nós então seguramos um arco, fazemos a simulação de um arco, de estar segurando um arco, municiando esse arco com uma flecha, e a gente atira essa flecha. Quando a gente atira essa flecha, logo em seguida a gente declara que a gente não acertou, a gente declara que a gente errou essa flecha. Simbolicamente nós erramos essa flecha. Qual que é o objetivo com essa declaração? Ora, o objetivo com essa declaração é muito simples. É que, como eu posso destruir algo que eu acabei de identificar? Eu acabei de reconhecer que meu oponente, eu acabei de reconhecer que o meu adversário e meu inimigo são os meus medos. Como que eu posso, mal tendo convivido, mal tendo experimentado a ideia de ter encontrado um inimigo, de ter encontrado um oponente, de ter encontrado um adversário, eu destruí-lo, atingi-lo fatalmente com uma flecha? Será que no decorrer da experiência eu não acabaria mudando de ideia em relação àquele medo, em relação àquele obstáculo? Será que realmente ele é meu oponente? Será que realmente eu estou certo em declará-lo como inimigo? Então, é por isso que a gente na primeira flecha simula ter errado essa flecha. Da mesma forma, a gente pode trazer isso para o Hamuai quando ele é apresentado em cima do ringue. Eu estou frente ao meu oponente, eu estou frente a um adversário que representa a X equipe. Eu acabei de reconhecê-lo como oponente, porque até então tinha uma luta casada e tudo mais, mas o rito acontece, e dentro desse rito a gente procura a identificação do nosso real oponente. E ali a gente identifica o nosso oponente frente à nossa frente, frente a gente, nossa, estou repetitivo bastante hoje, frente a gente, e, simples assim, eu vou lá e destruo ele. Será mesmo que esse oponente realmente é o meu oponente? Realmente é um inimigo? É um adversário? Isso de forma filosófica, isso de forma comportamental. Então eu não posso simular a destruição de algo que eu acabei de conhecer. Um exemplo que eu sempre dei enquanto ensinei o Hamuai, ou pretendo continuar dando esses exemplos quando eu ensino o Hamuai, é assim: quem de nós nunca se deparou com a situação de encontrar alguém pela primeira vez e não ir com a fisionomia dessa pessoa, não ir com a cara dessa pessoa, não gostar dessa pessoa no primeiro encontro? Isso em qualquer situação, em uma escola, em um trabalho, em um transporte público, em uma praça, em uma reunião, você olhar para a pessoa e não se dar com essa pessoa ao primeiro momento. Quando você olha para alguém e você não lidar com essa pessoa, você ali subliminarmente está identificando um inimigo. Você está identificando um oponente, alguém a qual você não quer conviver, não gosta. A sensação de não gostar, ela é muito forte. Imaginem vocês, assim que chega em uma empresa para trabalhar, seu primeiro dia de trabalho,
você é apresentado para uma determinada pessoa, a qual você não vai com a cara, não gosta dessa pessoa e não tem motivo, não tem razão. Acredito que todos nós já vivenciamos isso pelo menos uma vez. Sem razão, nada, não aconteceu nada, é o primeiro encontro, você não gosta daquela pessoa. Imagina se neste momento você ataca essa pessoa de forma a destruir a carreira dela. Ou seja, eliminar ela do seu futuro convívio ali. Imagine que você tenha feito isso de alguma forma, elaborando alguma armadilha, alguma cilada para que aquela pessoa caia. Se você trazer para a vida real, para situações reais, que praticamente todos nós, acredito que todos nós já vivenciamos isso, na maior parte das vezes, essa pessoa é a pessoa que a longo prazo te impulsiona para frente. Você entra em uma empresa hoje, conheceu a pessoa agora, não foi com a cara dessa pessoa, não gosta dessa pessoa, mas a longo prazo essa pessoa ali, por fazer parte do trabalho dela, acaba te ensinando os trejeitos da empresa, os comportamentos dentro da empresa. Às vezes essa pessoa sobe de cargo, porque ela é mais antiga que você, ela está há mais tempo que você lá, então ela sobe de cargo primeiro do que você, e a longo prazo é graças a ela que você é promovido, que você sobe de cargo também. Então, porque ela reconhece você desde o começo, viu você entrar, acompanhou o seu crescimento da empresa, sua dedicação, seu trabalho, seu esforço, seu capricho, seu profissionalismo. Ela é uma testemunha sobre aquilo. Então, ela vira o fato crucial para que você cresça dentro da empresa. Imagine se você tivesse destruído essa pessoa no primeiro encontro, simplesmente por ter identificado como um oponente, como alguém que você não gosta. Então, você teria cometido um erro fatal só por ter identificado de cara alguém que você não gosta, então já vamos eliminar logo porque eu não fui com a cara. Por experiência própria, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu bater o olho na pessoa e não ir com a cara dessa pessoa. E essas pessoas a longo prazo se tornaram grandes amigos meus, se tornaram grandes alunos, se tornaram grandes companheiros, pessoas que estavam ali lado a lado comigo para o que deve é. Imagine a perca a longo prazo que eu teria tomado se eu tivesse destruído essas pessoas no primeiro encontro. E quando fala destruir, não é só matar, não. Destruir, a gente está falando de afastar do seu convívio, é tirar do seu convívio. É isso que a gente se refere à palavra destruir aqui. Então a gente erra a primeira flecha, porque a gente tem essa consciência de que antes de realmente atacar alguém, de fato atacar alguma coisa, a gente tem que ter uma consciência muito grande de que aquele realmente é o nosso alvo, que aquilo realmente precisa ser eliminado. Senão não faz sentido para a gente sair destruindo as coisas, sair eliminando as coisas ou afastando as coisas, interpretem da melhor forma possível. Dentro do ringue, a mesma coisa. Será mesmo que eu devo destruir esse cara que está na minha frente, ou essa menina que está na minha frente? Prejudicar realmente essa pessoa? Prejudicar essa equipe? Será mesmo que só porque nós estamos aqui dentro desse quadrado, dentro desse ringue, há essa necessidade? Então, essa reflexão, ela leva um pouco de tempo para que você chegue a uma conclusão. Então não é algo que no primeiro encontro, no primeiro momento, no primeiro segundo ali você vai atacar destrutivamente, tá? Deu para entender essa primeira parte? A primeira flecha do caçador? Então ela é uma flecha que a gente erra, porque é em declaração de que nós não podemos destruir aquilo que a gente acabou de conhecer. Nós estamos em um processo de conhecimento, um processo de convívio, trocando uma relação, uma experiência, fazendo uma análise para entender se realmente aquilo ali é um oponente, se aquilo ali é um inimigo.
Declarado que nós erramos a primeira flecha, a gente já se prepara para atirar novamente. Então a gente municia novamente o arco com mais uma flecha e, tendo o arco municiado com essa flecha, nós disparamos a flecha e mais uma vez nós declaramos que erramos essa flecha. Nós não destruímos nosso objetivo ali, nosso alvo. Qual que é a explicação para isso? Na primeira vez, nós não destruímos porque nós não podemos destruir, nós temos a maturidade para compreender que nós não podemos destruir aquilo que acabamos de conhecer. Na segunda flecha, a gente começa a reconhecer a importância do nosso oponente, a importância desse inimigo. Pense da seguinte forma, em cima do ringue. Quando eu vou lutar com alguém, quando você está frente a frente com alguém que vai participar de uma competição ali contigo. Quando essa pessoa acertar um chute nas suas costelas, você de forma imatura pode entender que essa pessoa quer seu mal. Olha só como essa pessoa é ruim com você. Ela está atingindo o seu corpo. Quando essa pessoa acerta o soco, desfere um soco e acerta seu rosto, você pode deixar a raiva, a revolta, te dominar, te controlar e definir por isso que sim, é um inimigo, sim, é um oponente, é alguém que quer seu mal, é alguém que quer te destruir. Então é justo que você destrua, né? Mas se você tiver um pouquinho de maturidade e você fizer uma análise um pouquinho profunda, não precisa de ser muito, mas é só parar para raciocinar um pouco. Quando essa pessoa acerta a sua costela, ou seu rosto, ou qualquer outra parte do seu corpo, essa pessoa não está sendo seu inimigo. Essa pessoa está sendo seu maior professor. Por quê? Porque essa pessoa está te dizendo claramente, olha, você tem que melhorar aqui. O seu ponto fraco é esse. Olha, você é o melhor aluno da tua equipe. Você treina muito bem. Nossa, eu acompanho os teus vídeos. Você é sucesso. Você tem um talento nato. Você é muito bom. Mas eu consigo acertar aqui, ó. Então você tem que melhorar aqui. Aqui não está tão bom assim. São detalhes que no dia a dia passam despercebido. Que você, dentro dos seus esforços, dentro da sua qualidade de treino, dentro do seu nível técnico, não consegue perceber. É necessário que alguém te acerte ali, para que você comece a perceber que ali é uma fraqueza. Ali é um dos seus pontos fracos. E quando existe alguém que te diz isso, que te mostra isso, esse alguém não pode ser chamado de inimigo. Esse alguém não pode ser chamado de adversário. Esse alguém tem que ser chamado de professor, esse alguém é seu amigo. Esse alguém está do teu lado, esse alguém está te apoiando. Essa é a interpretação dessa segunda flecha. Você começa a colocar em questionamento a sua afirmação ali atrás, que você tenha localizado um oponente, que você tenha localizado um inimigo. Você começa a entender que não, que aquela primeira flecha você fez bem em não acertar, porque diante de você não tem um inimigo, não tem um adversário, tem um amigo, tem alguém que está ali para te orientar, tem alguém que está ali para te fazer melhor. Quem te faz melhor é seu maior amigo, quem te faz melhor é alguém que verdadeiramente quer o seu bem, não é seu inimigo. Voltando para o lado filosófico do medo, quando eu não estou em cima de um ringue, quando eu estou em um Muay, no rito de iniciação, onde eu estou apresentando para o meu mestre, ou quando eu estou fazendo qualquer outra apresentação com o Muay, a primeira flecha eu erro, porque eu entendo que eu preciso analisar melhor o meu medo para ver se realmente ele é meu adversário, se ele é meu inimigo. E na segunda flecha, eu entendo que o meu medo garante a minha segurança, que o meu medo garante o meu sucesso. Quem aqui não tem medo de tomar choque?
Eu sou formado em eletrônica e elétrica, né? E uma das coisas mais como uma frase comum dentro dos cursos de elétrica é que o eletricista morre eletrocutado. Por que dessa frase? Porque o eletricista perde o medo de tomar choque. Ele está tão habituado, faz parte da rotina, faz parte do trabalho dele aquilo. Então ele vai trocar a resistência de um chuveiro, ele não desliga os disjuntores, ele não precisa desligar os disjuntores. Ele sabe a técnica de trocar aquela resistência sem tomar choque. Ele vai fazer uma emenda de um cabo, a emenda de um fio, ele descasca o fio, faz toda a emenda sem desligar a energia. Ele conhece a técnica, ele sabe como driblar ali a eletricidade a ponto de conseguir fazer tudo isso com o aparelho funcionando sem tomar choque. Isso é o que acontece com a gente no tempo todo. A gente começa a fazer coisas na nossa rotina e por a gente fazer parte da nossa rotina, a gente fazer isso várias vezes, a gente acaba perdendo o medo. E é justamente quando a gente perde o medo é que a gente morre pelaquilo. Então o eletricista morre eletrocutado. Ele não tem mais medo de tomar choque. Então um belo dia ele comete um vacilo, um descuido e aí é onde ele é eletrocutado e aí é onde ele vem a óbito ou se machuca gravemente. Porque ele perdeu o medo. O medo, será que realmente esse medo era um inimigo ou era um sinal de alerta? Ou era um companheiro que caminhava lado a lado com ele ali, impedindo ele de fazer algo sem o devido cuidado? Também eu vi há um tempo atrás, e também uso bastante essa frase, que só morre afogado quem sabe nadar. Também é uma frase que faz todo sentido. Poxa, eu sei nadar, você não sabe nadar. Eu, por saber nadar, por estar adaptado à água, ao convívio com a água, eu quero me amostrar para os outros. Então eu vou atravessar uma piscina muito longa, na praia eu vou até além dos limites, porque eu sei nadar, então para mim vai ser muito tranquilo voltar. Eu não tenho mais medo de ir até o fundo. Quem não sabe nadar, fica na beira, molha os pés e está feliz. Coloca a água até a linha da cintura, já volta para a areia de volta. Na piscina, opa, vou brincar com as crianças na piscina ali. Alguém tem que tomar conta das crianças, né? E fica com as crianças ali, no raso. Vai ficar na piscina funda, pô, fica colado ali no muro da piscina, ali na lateral da piscina o tempo todo e tá feliz da vida curtindo. Esse provavelmente tem quase chances nenhuma de morrer afogado, porque não se arrisca, porque o medo está ali como companheiro mostrando para ele, não vai porque é perigoso, não vai porque é perigoso. A situação pode fugir do seu controle, não vai. Quem te orienta nessa questão é o medo. O outro, por sinal, o cara que sabe nadar, ele já não tem mais esse companheirinho do lado. O medo já não existe mais. Em algum momento ele destruiu esse medo aí. Como ele não tem mais esse sininho de alerta, ele se arrisca. E um belo dia acontece uma cãibra, ele se enrosca em alguma coisa, dá uma falta de ar, um mal súbito, alguma coisa assim. E, infelizmente, o acidente acontece normalmente nessa questão, é morte. Geralmente também quem sabe nadar está rodeado de um monte de gente que não sabe nadar, porque aí ele se sente, mexe com o ego dele, né? Que ele é o único que sabe nadar ali, então ele é o todo poderoso. Ou seja, agrava ainda mais, porque se ele estiver lá no fundo e der alguma coisa de errado, não tem ninguém que vai lá para poder salvar ele, afinal de contas ninguém ali sabe nadar. Então essa segunda flecha, ela nos diz isso. O medo não é o seu inimigo, o medo é o seu maior amigo, é ele que te diz, não faça isso, porque não é para você isso daí, cara. Não é o momento certo, não é ideal que faça isso, tome as devidas precauções. Nos exemplos que eu dei no começo, se você acha que isso daqui vai te machucar, você tem medo de ser machucado aqui dentro, não machuque as outras pessoas que treinam com você, poxa. Provavelmente, em um lugar onde as pessoas gostam de você, elas não vão machucar você. Mas se você começa a machucar as outras pessoas, você vai começar a criar um clima ruim para você. E as pessoas cada dia mais vão ter o interesse em machucar você. Se você acha que você pode, durante esse treino, estar em uma situação onde as pessoas vão rir de você, talvez por uma falta de coordenação, por não
conseguir o mesmo desempenho em determinado exercício que todos julgam ser fácil, ou algo do tipo. Quando você vê alguém em uma situação parecida, não ri, não faz graça. Porque quando você não ri dos outros, as outras pessoas não têm tanto interesse assim de rir de você. É um conceito até de educação básica, mas funciona nisso. Quando eu tenho medo que algo aconteça comigo, eu procuro não fazer com que esse algo aconteça com os outros. Porque aí eu até posso me escorar lá na frente na justificativa. Poxa, você fazendo isso comigo, já vi você fazendo tantas vezes coisas parecidas e eu nunca tratei você dessa forma. Então eu me blindo contra isso. Então esse medo não pode ser destruído. No caso do ringue, o meu oponente, ele é o meu maior aliado. Ali é a oportunidade que eu tenho de descobrir quais são os meus pontos fracos. É a oportunidade que eu tenho de descobrir aonde é que realmente eu tenho que melhorar. Percebam que a diferença da hora que eu disse, eu encontrei um oponente, eu encontrei meu adversário. Logo em seguida, opa, eu tenho que ter certeza se esse é meu adversário. E agora, eu estou dizendo para vocês que nessa segunda flecha, quando eu não acerto meu oponente, eu estou dizendo que o meu maior inimigo aqui, na verdade, sou eu mesmo. É a minha ignorância. É a minha visão errada sobre o meu entorno. A minha visão errada sobre as pessoas que estão em volta de mim. Aquela pessoa que eu bati o olho e não fui com a cara dela, ela não é meu inimigo, ela não me fez nada. Lembra que no exemplo foi isso? E até quase todos nós já passamos por essa experiência de olhar para alguém no primeiro encontro e não ir com a cara, sem a pessoa ter feito nada. Na própria frase já diz que o problema não é a pessoa, o problema sou eu, porque se ela não me fez nada, qualquer sentimento ruim que saia de mim nesse momento nasceu em mim, não tenha vínculo com a outra pessoa. Então, essa reflexão ela é necessária antes de você atacar para destruir. Você começa a entender que se existe algo a ser destruído, esse algo está dentro de você. Esse algo está em você. Quando eu olho para o cara em cima do ringue e enxergo ele como um inimigo real, e eu não consigo entender que é a grande oportunidade de eu perceber as minhas fraquezas, quando eu não consigo entender isso, eu estou sendo ignorante. Mas quando eu consigo entender que aquele cara, ele não é meu inimigo, ele vai ser o meu melhor treinamento. Enquanto na academia, o meu mestre, o meu treinador, tenta extrair, colocar para fora de mim o meu melhor, fazer a minha velocidade aumentar, a minha força aumentar, meu reflexo aumentar, a minha técnica melhorar, esse cara com quem eu vou lutar hoje é o cara que está ali para dizer para mim, então, isso aí tudo você já tem quem te treina, isso aí tudo você está muito bom, tá de parabéns, tá faltando um detalhe, você saber o que você é ruim, aonde você realmente é ruim. E isso você só vai descobrir em cima do ringue. Por quê? Porque em cima do ringue envolve não somente a técnica, mas a técnica em cima do estresse, do emocional extremamente abalado, todo o contexto, toda a configuração de um evento, tudo aquilo se engloba e você não consegue reproduzir isso dentro de uma academia. Você nunca vai conseguir reproduzir isso dentro de um treino. Isso só é possível você vivenciando a experiência lá em cima. E lá em cima, a única pessoa que está ali para te ensinar é aquele cara do outro corner. É aquele cara que você chama de adversário, que você chama de inimigo. Então aquele cara, naquele momento, tem um papel crucial no seu desenvolvimento. Tem um papel incrível na sua evolução. Se você conseguir enxergar esse cara dessa forma, quando você descer do ringue, indiferente de ter ganho ou de ter perdido a luta, você vai descer do ringue um atleta melhor. Por que você desce do ringue um atleta melhor? Porque agora você está munido de muita informação, você está carregado de muita informação de onde no que é que você tem que melhorar. As chances de na próxima luta você vir melhor ainda são muito maiores se você tiver essa compreensão. Se você não tem essa compreensão, você desce do ringue odiando aquele cara que te bateu, sem perceber que ele te mostrou seus pontos fracos. E você vai continuar treinando as mesmas coisas,
se achando tão bom como você se achava antes e vai voltar na próxima apresentação tão ruim como você estava. Então, Leandro, sai de cá. Então percebam como essa troca de visão ela é importante. Por isso a gente erra a segunda flecha. Se eu enxergo os meus medos como um obstáculo, eu tendo a ficar travado na posição em que eu estou para o resto da minha vida. Se eu enxergo os meus medos como sinais de alerta, eu consigo evoluir com segurança. Voltando por exemplo de eletricidade, eu disse, poxa, quem não tem medo de tomar choque? Logo depois eu disse, o eletricista morre eletrocutado porque ele mexe nas coisas sem cuidado nenhum. Mas agora eu pergunto, quem de nós não convive com a eletricidade? Quem deixa de assistir um filme? Quem deixa de mexer em um computador, carregar um celular, acender uma luz e tudo mais? Qual que é a diferença? A diferença é que mesmo tendo medo, o medo nos faz comprar coisas com cada vez mais segurança. Antigamente era muito comum você ver nas casas o fio para fora das paredes, todos esticados, tinha uns tensores que se colocava a cada 1 metro mais ou menos, puxava e aí você ia ter uma tomada, descascava o fio aqui, puxava 2 fios na parede, ficava a tomada exposta. Era uma aranha total, parecia uma teia de aranha. Era muito comum mesmo. E as pessoas morriam, tomavam choque, tinham acidentes gravíssimos. O que aconteceu? As pessoas interpretaram o medo de forma positiva. Pô, a gente tem medo de tomar choque, mas a gente quer continuar utilizando a eletricidade. Então as pessoas começaram a embutir os fios dentro da parede, vamos colocar dentro de conduítes, vamos fechar as coisas. E aí a coisa vai evoluindo, as tomadas eram diferentes. Agora a gente tem tomada para cada amperagem. Pô, um aparelho que exige muita potência, que puxa muita eletricidade, tem uma tomada específica onde você não vai conseguir encaixar outra. Tem sinalizações, uma tomada 220 ela é vermelha, ou ela tem uma plaquinha dizendo que ela é 220, a 110 não. Essas coisas só foram possíveis porque algumas pessoas interpretaram de forma correta os medos, os receios. Então elas conseguiram, amparadas, apoiadas, orientadas pelo medo, conseguiram fazer as coisas ficarem cada vez melhor. Marlon Bassato. Sabe as palavras, evolui muito depois da minha primeira luta, compreendendo os seus pontos e lidando com a pressão da torcida adversária, estrutura do evento e ansiedade. Legal, muito bom isso. Você já subiu em cima do ringue, sabe que não existe, não tem como você reproduzir uma luta no dia a dia, não tem como. É muito diferente, é muito diferente. E pode observar nos bastidores de um evento, todos aqueles atletas que descem do ringue com raiva do seu oponente, com ódio do seu oponente, às vezes xingando, falando um monte de besteira, esses caras tendem, na sua próxima apresentação, se apresentarem igual ou pior do que estavam. Mas se você observar aqueles que descem do ringue, mesmo depois de uma derrota, de cabeça baixa, tá triste ali, e geralmente com a declaração, poxa, eu vou melhorar. Pô, eu me machuquei aqui, pô, tomei um chute na perna, tô sentindo minha perna pra caramba, mas na próxima vez que eu estiver aqui vai ser diferente. Eu vou melhorar. Ou seja, a culpa não é do cara, a culpa é minha, eu não me preparei direito. Eu não tinha me atentado que aqui era uma fraqueza. Pra mim era até o meu ponto mais forte. Eu só percebi que não é o meu ponto mais forte hoje que eu passei por essa experiência. Esses caras, essas meninas, quando descem com esse pensamento, quando descem com essa compreensão, com essa maturidade, tendem a dar show na sua próxima apresentação. Muda tudo. A referência muda demais, muda muito. Por isso que nessa segunda flecha a gente erra, a gente cria essa maturidade. Compreendendo isso, compreendendo que nós não podemos destruir algo que a gente acabou de conhecer só porque a gente não gosta, só porque a gente não foi com a cara, só porque alguma coisa fez com que declarássemos como inimigo. Então a gente não pode destruir de imediato essa coisa. Entendendo que essa coisa tende a se tornar o nosso maior aliado, tende a ser, de uma forma madura, ser considerado nosso maior amigo, nosso maior
treinador, nosso maior professor, a gente então lança a terceira flecha. E olha que legal. Essa terceira flecha a gente declara que acertou. Mas o que significa essa declaração de acerto? Essa declaração de acerto significa que a gente vai utilizar toda essa informação, a gente vai aproveitar, utilizar toda essa maturidade, todo esse conhecimento adquirido nesse momento, nessa análise, de forma positiva, de forma que fará com que nós, lá na frente, nos tornemos melhores, nos tornamos maiores. É uma declaração de que a gente compreendeu, a gente acertou. Agora a gente sabe realmente o que está diante de nós. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Onde está o nosso verdadeiro inimigo? Qual é a importância de quem está ali na frente? Qual é a importância dos nossos receios, dos nossos medos? Então essa é uma declaração de vitória. A gente acerta a última flecha em declaração de vitória. E é importante que a gente declare isso. O que significa a declaração de vitória nesse contexto? A declaração de vitória é assim. Não adianta você adquirir um conhecimento se você não o praticá-lo. Então, eu compreendi tudo que você falou, mas você vai colocar em prática? Não. Então, isso não vai te fazer maior, isso não vai te fazer melhor, isso não vai fazer com que você na próxima apresentação se apresente melhor. Isso não vai fazer com que você no convívio com as pessoas ao seu redor te torne alguém melhor, te coloque em uma posição melhor, te traga mais alegria no seu dia a dia. Se você não praticar, não adianta. Eu li um livro sobre finanças e lá tinha uma receitinha básica ali de como você melhorar o seu faturamento. E aí eu li, meditei bastante sobre o tema, meditei bastante sobre o texto, concluí que fazia todo sentido, que realmente aquilo ali, se fosse posto em prática, funcionaria. E a partir daquele momento comecei a praticar o que estava naquele livro. Não é surpreendente dizer que deu certo, que as coisas começaram a andar de acordo com aquele conhecimento, de acordo com aquela maturidade que eu adquiri ali. Porém, se eu tivesse lido o mesmo texto, tivesse chegado à mesma conclusão de que faz todo sentido e não tivesse praticado, eu teria me mantido no mesmo estado que estava antes. Então, a declaração de vitória, a declaração de conquista, de ganho, de aprendi, é a declaração de que já está sendo posto em prática. Eu já estou praticando, eu já estou trabalhando desta forma. No ringue, já aqui, essa luta, já vou estar vendo de forma diferente. Estou trabalhando no meio da luta, pum, pum, entrou um golpe, eu poderia receber esse golpe, sentir a dor, olhar para o cara, odiar ele e perder toda a postura e sair para a briga. Porém, olha só, no começo da luta, no Hamuai, na terceira flecha ali, eu já afirmo que eu não vou interpretar dessa forma. Tomei o chute e falei, caramba, eu não tinha percebido que aqui é um ponto fraco. Vou trocar de base. Esse cara não vai acertar mais aqui. Olha que legal. O cara já não tem nada a ver com a conversa mais. Agora a conversa toda está em cima de mim. Não é esse cara que é ruim, desgraçado, que está querendo me bater. Sou eu aqui, que tenho que melhorar isso daqui. Então, como aqui agora eu descobri que é um ponto fraco, eu não vou deixar ele acertar mais aqui. Agora é uma questão de eu trocar de base, é uma questão de eu ficar mais rápido, é uma questão de eu bloquear mais esse lado. A conversa toda passa para você. A responsabilidade toda cai em cima de você. Então, é aí onde entra a prática declarada aqui nessa terceira parte. Então, as flechas simbolizam isso. Quando a gente termina de acertar, atirar a última flecha, a gente caminha para trás, voltando para o nosso corner, voltando para o nosso conforto da nossa família, para o nosso lar, para a nossa equipe. E nesse recuar, a gente recua girando os braços, no sentido de vai e vem, meia lua, meia lua, meia lua, meia lua. Na live anterior, a gente falando sobre o pássaro, eu expliquei um pouco sobre isso. Seria a lei do retorno,
o karma, a troca equivalente, lei da semeadura, e aí vai, tem centenas de nomes para a mesma coisa, né? A diferença é a bandeira que cada um está defendendo, mas a lógica é a mesma. Qual que é a ideia? A ideia é que, da forma que eu estou vendo o meu oponente, eu desejo que ele me veja. Da forma que eu trato o meu oponente, eu desejo que ele me trate. A postura que eu vou adotar para com o meu oponente é a postura que eu mereço que seja adotada comigo. Não espere que você, criando ódio por alguém porque alguém te acertou, esse alguém vai criar amor por você. Não espere que ao tomar um chute ali na perna, nas costelas, ou em qualquer parte do corpo, e você descer xingando o cara ou xingando a menina, essa pessoa te elogie, essa pessoa te trate bem. Não espere isso, não espere isso. Então, a forma que você trata é a forma que você vai ser tratado. A forma que você lidar com as coisas é a forma que você merece que as coisas lidem com você. Então, o objetivo desse caminhar girando os braços é isso. É que você espera que a pessoa ou o seu oponente, o seu inimigo ali, te trate da mesma forma que você trate ele. Tem uma declaração que diz assim, ó: o maior ataque contra uma ofensa é um elogio. A pessoa acorda de mau humor, sei lá, chega no trabalho estressado com a vida, cheio de problema em casa e tudo mais, começa a te tratar muito mal, começa a te xingar. Isso, aquilo. Você vira para essa pessoa de forma carinhosa e fala para ela: nossa, você tá bonito hoje, se vestiu bem, essa roupa pegou bem em você, hein? A pessoa antes estava falando um palavrão desse tamanho para você. Depois que você elogiou ela pode até continuar te xingando, mas o xingamento já vai ser menor. E aí você vai e ignora a ofensa. E insiste, coloca mais um elogio ali. Pum, diminui. Bem provável que no primeiro elogio a coisa já mude drasticamente para o seu lado. Mas se durar muito, até o terceiro elogio, essa pessoa vai virar para você e no mínimo vai falar assim: você acha mesmo que eu fiquei melhor assim? Será que outras pessoas também vão ver isso? Você acha que eu devo mudar o meu jeito de ser? Eu devo começar a frequentar o lugar desse jeito aqui? Eu, sei lá, eu me vesti de qualquer jeito hoje, mas agora que você falou que caiu bem em mim, eu percebi que eu nunca usei essa camisa aqui. Ou seja, a discussão já acabou. Agora virou um diálogo. Agora virou uma conversa. Tive uma experiência nesse final de semana, né, na arbitragem, onde uma equipe discordou do resultado que nós demos. Eu estava como diretor da mesa, eu estava como diretor da arbitragem. E aí, assim que acabou o resultado, assim que acabou a luta, o treinador veio. Nossa, quem estava presente no evento teve a sensação de que aquele cara ia me bater. Veio assim, em pé, pressão em cima de mim, falando muito alto e estressado, meu. Os olhos assim esbugalhados com raiva, com ódio. Qual foi o meu comportamento ali? Eu me encolhi, olhei pro cara e falei: calma, cara, calma. Poxa, eu vejo o seu trabalho, você é um puta de um treinador, meu, faz um trabalho excelente. Pra que esse comportamento aí? Acabei de elogiar o cara. Ele insistiu e falou: foi errado, vocês erraram o resultado, vocês roubaram o resultado. Eu insisti na minha postura e falei para ele: não, cara, calma. Não estou discordando de você, não estou discordando de você. Eu estou dizendo para você que você tem uma equipe nota 10, sua equipe é incrível. Você tem grandes lutadores na sua equipe, você faz um trabalho incrível. Eu sou fã do seu trabalho, pô. Poxa, eu aprendi muito vendo seus lutadores lutarem, cara. Senta aqui, pô, vamos conversar direito, não precisa dessa gritaria toda, não. O cara olhou pra minha cara, colocou a mão no meu ombro assim e falou assim: não, eu tô ligado. Puxou o banco, sentou e nós começamos a conversar e no final acabou com um pedido de desculpa. Não, desculpa, não, eu sei que agi errado e tal, não sei o que lá, aí ficou tudo por isso mesmo, e a coisa nós decidimos ali, foi explicado as coisas, entramos em um acordo, compreendeu o ponto de vista nosso, compreendeu o resultado, percebeu que não estava na sua razão,
tinha deixado o emocional tomar conta e resolveu a situação. É aí onde se encaixa a frase que eu acabei de dizer. Contra uma ofensa, contra um agressor, não há nada mais destrutivo do que um elogio. Agora pensem no mesmo cenário, se naquele momento que o cara chegou gritando, falando um monte, estressado em cima de mim, eu tivesse simplesmente me levantado. Tivesse levantado da cadeira e falado, como assim, pô? Fala baixo comigo. Teria sido um ato de ignorância contra um ato de ignorância. Ignorância mais ignorância não vai dar certo. A coisa vai desandar. A coisa não vai funcionar. Então teria sido um erro gravíssimo. Esse é o ponto onde eu defendo que não dá para praticar artes marciais sem filosofia. O cara estava errado? Não estava errado. Não estava errado. Nós, quando estamos apegados a alguma coisa de forma emocional, é muito natural que em determinado momento a gente perca a linha, a gente perca a razão, a gente perca o racional e entra no emocional. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês, pode acontecer com o melhor treinador do mundo, como acontece com o pior, e aí vai. É normal, é algo normal. O que a filosofia faz dentro do treinamento é cada vez minimizar mais isso ou nos preparar para quando aquele que está do nosso lado estiver passando por isso. Porque a gente não precisa de passar pela mesma situação ao mesmo tempo daquele que está do seu lado. Poxa, imagina você estar em um escritório de trabalho. Seu trabalho em 3 pessoas. Uma das pessoas perde a linha, uma das pessoas está totalmente estressada. Você resolve perder a linha no mesmo dia que a pessoa? Poxa vida. Não teve maturidade para lidar com essa situação? Vamos fazer o seguinte, pô, hoje você é quem apazigua, hoje é você quem acalma as coisas. Porque você tem um treinamento filosófico ali, você está dentro de uma doutrina filosófica. Então você sabe que, poxa, eu também tenho problemas hoje, eu também estou cheio de problemas hoje, mas não vai adiantar que agora eu medir força com esse cara. Agora é o momento de eu segurar o meu emocional, eu estou emocionalmente mais estável, então eu seguro a onda, controlo, a pessoa se acalma e tudo mais. Amanhã eu explodo, e aí é a vez dele me acalmar, e aí é a vida que segue. É assim que funciona. Então não existe certo e errado numa situação assim. Mas existe uma grande necessidade da gente estar preparado para lidar com situações assim. Então, é isso que simboliza esse girar de braços, girar de mãos, quando a gente está caminhando para trás, sentido do corner. A gente deseja receber o mesmo tratamento que a gente está recebendo. Ou melhor, a gente merece receber o tratamento ao qual nós estamos dando. A gente merece ser vistos, reconhecidos da forma que a gente está vendo e reconhecendo nossos oponentes. Então é isso que dá. E tendo dito isso, a gente finaliza demonstrando respeito por quem está à nossa frente, pelos nossos obstáculos, pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, né? Tudo isso entre aspas, porque a conclusão é de que se há inimigo, se há oponente real, esse inimigo, esse oponente mora dentro de nós e não externamente. Se nós temos que destruir alguma coisa, essa coisa certamente está dentro da gente, não está do lado de fora. É a ideia de que a culpa nunca, em nada na nossa vida, é dos outros. A culpa sempre é nossa. Mas quando a gente consegue enxergar culpa nas outras pessoas, na verdade o que nós estamos enxergando é uma boa desculpa. A culpa está dentro da gente. Nossos reais inimigos, nossos reais adversários estão dentro da gente. Essa é a conclusão e a finalização do nosso Hamuai, do Hamuai do clã Atamuai. E é isso. Hoje tinha poucas pessoas assistindo. Vocês têm alguma dúvida, têm algum comentário, querem falar alguma coisa, querem que eu me aprofunde em algum outro detalhe, alguma outra coisa, querem deixar alguma opinião para as próximas lives aí, para a gente poder debater. Na próxima live eu já tenho um tema, né, que é a defesa pessoal, mas pretendo fazer várias outras lives aí. Quanto mais conteúdo, quanto mais dúvidas tiverem para mim, melhor. Bom, então espero que todos tenham compreendido o nosso Hamuai, agora que já foi desossado, né, as 3 partes do nosso Hamuai, que nossos alunos, ao praticarem esses movimentos,
pratiquem com bastante consciência, tentem interpretar o mais profundamente possível e que essas compreensões não sejam úteis somente dentro do treino, somente dentro das academias, somente em cima do ringue, mas principalmente dentro da casa de vocês, dentro do trabalho, dentro de um ônibus, dentro do dia a dia de vocês, com a vizinhança de vocês, que de alguma forma tornem vocês pessoas melhores ou de alguma forma também contribua para tornar o ambiente onde vocês convivem, onde vocês sobrevivem, cada vez melhor, tá bom? E é isso. Quem ainda não curtiu o nosso canal, curte. Quem não tem o sininho lá, clica lá e dá uma força pra gente, tá bom? Até a próxima live. E é isso. Lagon Krab.